Eu quero que você leia comigo em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao 23, onde se diz: certo homem tinha 2 filhos. É Jesus contando uma história para ilustrar muitas coisas. Veja, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E o pai lhes repartiu os haveres, com o filho que pedira e com o outro, o mais velho, cabendo ao mais velho 2/3, e a esse que pedira 1/3 dos bens, conforme prescreviam as leis naturais de herança na antiguidade. Passados não muitos dias, esse filho mais moço, que recebeu 1/3 dos bens do pai, ajuntando tudo quanto era seu, partiu para uma terra, um país distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo como bem lhe aprazia, dissolutamente. E depois de ter gastado tudo que tinha, sobreveio uma conjuntura econômica horrível ao país onde ele estava, e faltaram-lhe não apenas os bens que ele já tinha consumido, mas oportunidades de trabalho. De tal modo que agora, sem dinheiro e sem oportunidade de trabalho, ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos homens daquela terra e pediu emprego. E o homem disse: então vai cuidar dos meus porcos no campo. Sendo aquele moço de origem judaica, para ele era difícil lidar com os porcos por causa da intenção do olhar judaico em relação aos porcos, interpretando-os como animais imundos. De modo que para ele era uma identificação estranha e extrema. Mas lá foi ele cuidar dos porcos, e ali ele desejava todo dia, muitas vezes, fartar-se, comer as alfarrobas, as babugens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, com fome, sem banho, sozinho, ele caiu em si. Ele voltou a si, caindo em si. Ele fez um loop de autopercepção. Ele estava enxergando só para fora. Agora ele se enxergou, ele se viu. Ele se viu, se percebeu e disse: meu Deus, que loucura, que loucura, que loucura. O que eu estou fazendo da minha vida? Olha o que eu tinha e olha o que eu escolhi fazer com a minha existência. Olha quem eu era e olha quem eu me tornei. Não pode continuar a ser assim. Então ele disse: eu vou sair daqui, vou procurar meu pai. Com humildade vou dizer: pai, eu pequei contra ti. Já não sou digno de nada, mas deixa eu trabalhar para ti. Porque os teus trabalhadores são muito bem tratados, porque tu és bom, meu pai. Então, tomando essa decisão, ele se levantou e foi. Quando ele ainda vinha longe, seu pai o avistou e, cheio de ternura, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho, abraçado, disse ao pai: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai parou e disse: para com isso. Você voltou, eu sei que você viveu o processo, senão você não estaria aqui. Não é hora de conferência, é hora de celebração.
Está tudo entendido, está tudo compreendido. E mandou providenciar todas as coisas e eles começaram a se regozijar. Restaurado aquele filho à sua condição original. Eu já falei sobre isso aqui bilhões de vezes, sobre todos os aspectos possíveis e imagináveis. Não é esse o caso. Eu quero compartilhar, convidar você a pensar comigo de maneira simples como nunca antes, apenas sobre o significado desse cair em si. Caindo em si, disse, caindo em si, tomou aquela decisão, entendeu e mudou de vida. Caindo em si, esse tropeçar na luz, esse cair de volta, esse voltar ao eixo, esse reenxergar a vida a partir do único ponto de realidade possível de mim em mim, que é começando a me enxergar, enxergarei o mais. Não me enxergando, nada será visto por mim. Porque é extraordinário, gente. Esse é um milagre fabuloso. Esse cair em si, isso é que é extraordinário. Meu Deus, cair em si. Porque nada mudou, exceto o fato de que o rapaz caiu em si. O pai dele não ficou melhor. O pai dele não ficou pior. A fazenda não foi alterada em coisa nenhuma. O irmão que ele tinha era distante, frio e parcimonioso, como sempre. Todas as coisas estavam como todas as coisas eram antes. Mas o que mudou? Mudou o fato de que esse indivíduo que tinha todas aquelas coisas que ele tinha, que vivia num descontentamento horrível, permitiu que o descontentamento falsificasse dia a dia a sua interpretação. Porque toda falta de gratidão impossibilita a minha interpretação positiva da vida. Toda falta de gratidão. Toda falta de gratidão adultera o meu olhar da existência, adultera a realidade ante o meu olhar. O meu olhar adultera e altera a própria realidade. E se é um olhar de ingratidão, eu apodrecerei a realidade com esse meu olhar de raiva ingrata, ou de indiferença mofenta. Farei isso e acontecerá. Assim também, o olhar da gratidão faz as coisas ganharem confortos que existem nelas e podem deixar de existir nelas se o nosso olhar não atribuir a elas o conforto que elas carregam, porque tudo habita a intenção do meu olhar. Sempre. O que mudou aqui foi o olhar, só o olhar. Nada mais mudou à volta. O que era ruim continuava ruim, o que era bom continuava bom. Mas o olhar mudou. Porque ele se curou do descontentamento essencial. Ele ficou curado da necessidade de se descontentar para se expressar como um revolucionário. Boa parte do nosso descontentamento começa a nascer, nem sempre de qualquer coisa real, concreta e que se justifique. Boa parte do nosso grande descontentamento é uma necessidade ideológica de nos descontentarmos.
É uma necessidade filosófica de nos descontentarmos. É uma necessidade existencial de nos expressarmos assim. É uma necessidade psicológica de nos diferenciarmos da realidade que nos cerca pelo nosso descontentamento para com ela. É muito mais uma crise de identidade do que de observação da vida. A maior parte dos descontentamentos que eu vejo à minha volta são crises de identidade, são necessidades de autoafirmação, são descontentamentos que buscam atenção ou descontentamentos que buscam afirmação, que buscam validação, que buscam diferenciação, que buscam existir em contraste com o que nos cerca. A maior parte dos descontentamentos acontecem apenas assim. Nem sempre tem a ver com coisas horríveis e insuportáveis. Esse olhar, tê-lo mudado, receber uma alteração nele, ser visitado por essa graça de perceber quem nós somos, quem nós fomos nos tornando, enquanto éramos anestesiados pelo próprio mal que praticávamos, mas subitamente enxergarmos-nos e percebermos-nos e cairmos em si. Gente, pelo amor de Deus, não desprezem essa hora. Não brinquem com a oportunidade dessa luz, desse raiar de graça, desse arrependimento, dessa metanoia. É graça pura que nos salva da nossa insanidade anestesiada, do surto ideológico, da necessidade existencial de brigar com o pai, com a vida, com a casa, com os outros, com todo mundo, para eu me diferenciar, para eu poder dizer eu sou, e chamar essa diferenciação adubada por um ódio que eu não sei nem explicar muitas vezes, mas que preciso ter para conseguir me diferenciar do outro. Isso aí em mim vai se instalando e vai produzindo uma insanidade que vai me afastando de quem originalmente eu me afastei, vai me afastando de um monte de coisas, de modo que depois eu olho e eu estou longe, estou numa terra distante, me distanciei, me afastei, me desviei, me ausentei, não de um lugar, mas de mim mesmo. Perdi as referências que poderiam permitir que eu me visse. Hoje, eu digo que não gosto de um monte de gente que não conheço. Sou indiferente para pessoas e para situações que eu de fato ignoro. Sou habitado por 1000 doenças do olhar e chamo isso ainda de minha visão. Ora, ser salvo disso, quando isso já teve o poder suficiente de me fazer sair de casa, deixar para trás um monte de coisas, andar para lugares não pensados, entrar em situações não concebíveis antes, como foi o caso desse moço aqui, apresentado por Jesus nessa história ilustrativa. E depois, no meio dessa insanidade, você cair em si. É pura graça. Aí alguém diz, não, foi porque ele perdeu tudo. Ora, todo dia tem um monte de gente que perde tudo e não cai em si. Cai cada vez mais fora de si. Eu vejo gente sendo privada de súbito de um monte de coisas que antes cultuava e caindo em si. E vejo um monte de gente que fica mais cheia de si ainda, com mais raiva, com mais hostilidade, com mais dureza de coração, com espírito de faraó, mais duro fica.
Porque não basta que dificuldades cheguem para que a gente caia em si. Não basta perder para se enxergar. Tem que ter uma luz adicional para que a gente se perceba. Esse cair em si é que é extraordinário. Eu quero perguntar a você. Será que hoje o Espírito Santo provocou em você a certeza de que você está distante, tão distante, que nem percebe o quão distante esteja, mas começou a ter uma suspeição acerca do quão alienado você está? Outra coisa que eu quero saber com você, de todo o coração, de todo o coração, você quer voltar a si? Se porventura você estiver fora de si? Você quer saber se está fora de si? Sem mais nem menos você deixou para trás quem ama você, perseguindo uma cenourinha existencial de um prêmio ilusivo a ser alcançado em algum lugar. Você está sempre procurando felicidade em algum lugar, em alguma pessoa, em algum relacionamento. Você está sempre associando bem-estar a geografias outras, a condição financeira, social, econômica. Você acha que você só não é feliz porque seu pai atrapalha, seu irmão atrapalha, sua mãe atrapalha, sua família atrapalha? Você acha que felicidade é uma coisa que depende fundamentalmente da contribuição de terceiros? Ou me responda aqui. Você acha mesmo que se você for exposto a uma quantidade enorme de emoções, de variedades, de sensações, de relacionamentos, você será uma pessoa feliz? Porque era assim que esse moço pensava, foi por isso que ele chutou tudo para o alto e foi. Eu pergunto a você, esses sintomas, esses ideais, essas filosofias de existência estão presentes em você, são seus guias, são seus marcos, são seus balizamentos, são suas ansiedades, são suas expectativas, são suas buscas, são suas fantasias, são suas utopias existenciais? É assim? Me responda. Se você pensa com essas categorias, o diagnóstico do Evangelho é simples: você está fora de si. E um cara fora de si pode ter todo o dinheiro do mundo, não vai ser realizador. Pode estar onde estiver, ele será sempre um ente que consumirá. Vai ser sempre um ente que secará. Porque uma pessoa fora de si não tem como alimentar a própria vida com qualquer coisa que a fortaleça. Ninguém se alimenta da sua própria iniquidade. Ninguém melhora se servindo da sua própria insanidade. Ninguém. Só me responda. O Espírito Santo provocou em você a certeza de quão alienado você está? E a sua alienação, saiba, pode ser medida. Ela pode ser medida. E você pode avaliá-la pelas suas buscas de felicidade, pelas múltiplas buscas, pelas formas como você busca. O que mostra se você está caminhando em ilusão ou insanidade, ou se você está abraçando com verdade a felicidade possível, que é aquela que só existe dentro de mim, e que quando me transcende, me extravasa, é porque encontrou do lado de fora pessoas que comungam com a mesma vontade de ser. Mas não depende de terceiros. Bem-aventurado é, Jesus disse, feliz é. Felicidade é ser. Ser só acontece em mim. Voltar a mim
Jesus, tem tanta gente aqui agora, tanta gente que saiu de si, que nunca se enxergou, que nunca voltou a si, gente que cultua, gente que dá dízimo, gente que se veste e vai para o culto, gente que nunca foi a lugar nenhum, que nunca se rebelou contra nada de fora, mas no coração está distante do teu ninho. São frequentadores de igreja, são filhos da religião, mas moram a terra distante em relação ao ninho do Pai. Outros estão fazendo a viagem existencial, não importa onde estejam, mas dessa mesma insanidade de estar sempre imaginando do lado de fora a felicidade, em alguma geografia, em algum encontro, em algum regaço, em algum abraço, em alguma circunstância, sempre com outros, sempre para fora, sempre no usufruir das exterioridades, não entendendo nunca que é depois que se perde tudo, iluminado, é que, nesse caso, o indivíduo enxergou a felicidade que poderia habitá-lo, num retorno simples a quem ele um dia foi. Permite, Jesus, que hoje haja pessoas aqui se enxergando, gente que vinha doida, tateando, perdida, confusa, gente que não se acha, que não se encontra nunca, que tudo que faz não realiza, não completa. Por favor, que o Espírito Santo gere as provocações que façam agora, gente, abrir o coração, a alma e o peito e dizer o que eu estou fazendo aqui, vivendo assim. O quê?